Bom, estou aqui novamente em Cork, na Irlanda. Faz aproximadamente 7 meses que eu estou no meu intercâmbio de inglês aqui, né? Programa de estudo e trabalho de 8 meses, onde você fica 6 meses estudando inglês e você tem 2 meses de férias. Férias entre muitas aspas, né? Porque a maioria das pessoas que vem para cá fazer intercâmbio utiliza esses 2 meses aí para trabalhar, né? Para juntar uma grana, para recuperar o dinheiro que investiu no intercâmbio, como é meu caso. São pouquíssimas pessoas que eu conheço que realmente estão aproveitando aí esses 2 meses para viajar, né, para conhecer a Europa e tudo mais. A maioria realmente vem para cá para ralar, né, para trabalhar. Enfim, tô indo em direção aqui da minha casa até a UCC, que é a University College Cork, a universidade deles aqui. Claro que eles têm diversas universidades aqui, mas essa é uma das maiores, se não a maior, e na minha opinião a mais bonita também. Tem um rio que passa lá, o Rio Lee, tem um monte de árvore. É um lugar muito gostoso, muito tranquilo para você passear, distrair um pouco a cabeça, fazer uma caminhada, ficar lá sentado, aproveitando o dia, ou levar seu notebook e ficar lá estudando, trabalhando, whatever. O que você quiser fazer, é muito gostoso ficar lá, eu gosto de ir lá bastante. E tô indo lá, né, para mostrar para vocês um pedacinho aqui, né, de Cork. Para você aí que é fã de Harry Potter, né, vai perceber, assim, logo de cara que a arquitetura, né, do lugar, assim, lembra muito, assim, o castelo de Hogwarts, né. Acho que até por isso que eu gosto bastante de ir pra lá, assim, me faz me sentir um pouco no mundo encantado, assim, né, um pouco fora da realidade, assim, uma fuga da realidade para mim. Então eu gosto muito de ir lá. E tô gravando esse vídeo para mostrar lá, né, esse lugar para vocês e também para tentar retomar aqui, né, fazer esse canal existir. Faz aí uns 5 meses que eu postei o meu último vídeo, nem lembro muito bem o que eu tava falando naquele vídeo. Eu cheguei a postar 3 vídeos aqui, sem nenhuma grande pretensão de conseguir grandes números de visualizações nem nada, mas foi uma tentativa de começar, né, alguma coisa, de começar a minha produção aqui de conteúdo e tudo mais. E também porque eu estava assistindo um vídeo de um professor de audiovisual que ele estava falando que ele gosta tanto da profissão dele, que ele gosta de ensinar as pessoas a gravar, editar e produzir vídeo, conteúdo e tudo mais, né? Muitas pessoas falam, ah, não, mas é só entretenimento, é só vídeo, né? Tipo, não tem nenhuma grande utilidade, né? Não é tão útil que nem um médico, um bombeiro, sei lá, né? Mas aí ele fala, né, que para ele é tão gratificante porque ele não ensina só as pessoas a gravar vídeo, fazer vídeo, né? Ele ensina as pessoas a contar histórias, né, mano? E ele fala lá que não tem nada mais gratificante para ele do que ver os alunos dele conseguindo replicar, né, produzir essas histórias. E ele fala que todo mundo, né, tem alguma história para contar, todo mundo quer contar alguma coisa, né? E todo mundo tem alguma coisa para falar e sempre vai ter alguém disposto e interessado em ouvir essas histórias, em ouvir o que você tem a dizer, né? Não importa se é algo muito extraordinário, incrível, né, interessante, ou se é algo ordinário, simples, né, que nem é tão interessante assim como a própria realidade. Então, a única coisa que importa mesmo é que você não deve deixar de contar suas histórias, né? Conte as suas histórias. E isso me motivou bastante a querer produzir, né? Esse vídeo aqui, a querer retomar esse meu projeto aí. Eu sempre gostei muito, né, de assistir vídeos de viagens e tudo mais, e sempre tive um interesse, né, de ter um canal no YouTube. Acho que todo mundo da nossa geração aí que cresceu com o YouTube, internet, rede social, sempre teve esse interesse, né, de produzir alguma coisa e tudo mais, e comigo não é diferente. Então eu tô vindo aqui, né, pra contar um resumo da minha história, pra contar a minha história, de como cheguei aqui, né, na Irlanda, como tudo isso começou, o que eu tenho feito, como tem sido, qual é a minha experiência aqui, o que eu tenho pra falar, né, sobre esses 7 meses que eu tô aqui, e dar minha visão, minha perspectiva de tudo isso que eu tenho vivenciado. Então, para poder começar, né, a contar essa história, eu preciso voltar um pouco aí
no passado aí, lá para 2018, né, para dar um contexto de como tudo isso começou para mim. Em 2018, né, tava lá na minha época de faculdade, tava no meio da minha faculdade, trabalhando pra caramba, estudando, né, vivendo a vida que a maioria das pessoas vive, né, focado em trabalho, aquela realidade chata e repetitiva e cansativa que a gente tem que viver para se sustentar. E desde sempre, na real, sempre quis, né, fazer alguma coisa. Sempre me interessei por intercâmbio quando eu era adolescente. Eu sempre quis fazer intercâmbio, mas isso sempre foi muito fora da minha realidade financeira. Sempre foi impossível para mim, para conseguir pagar, né, por isso, para mim, para minha família. Então, infelizmente, eu nunca tive a oportunidade, quando eu era mais novo, de fazer algo do tipo, né? Mas isso sempre ficou dentro de mim. E também eu sempre tive interesse de explorar o mundo, assim, de conhecer novos lugares, de viajar, né? Sempre tive esse interesse de conhecer o novo, de conhecer novas pessoas, novas culturas, novos lugares e tudo mais. Então, em 2018 eu tava bem cansado, assim, da minha realidade, tava bem cansado de estar aprisionado, né, naquela rotina. E então eu pausei tudo que eu estava fazendo e fui fazer um voluntariado no Chile, né? Viajei lá para o sul do Chile, numa cidade chamada Pucón, numa reserva ambiental, que é uma fazenda e um restaurante também, tem uns chalés lá para dormir. Se chama Code Code Lugar de Encontros. Fiquei lá por algum tempo, não muito tempo, foi um período bem curto. E foi uma experiência que me mudou completamente, assim, que expandiu os meus horizontes, que me mostrou um novo panorama da vida, me mostrou novas possibilidades do que é viver, existir, do que é trabalhar também, do que é estar aqui nesse planeta, né? Do que é possível se fazer. E foi uma experiência que me inspirou muito, assim, na minha vida, para continuar até existindo, né? Foi algo que expandiu meus horizontes de uma forma que eu não estava nem imaginando. Fui para lá procurando alguma coisa que eu nem sabia o que, e eu encontrei propósitos lá que muito provavelmente eu não teria encontrado em Osasco, tá ligado? Então foi uma experiência muito interessante. Aí, ó, para você que é o fã, né, de Harry Potter aqui, vai conseguir reparar nitidamente as semelhanças. Ó, como isso aqui parece o pátio lá do Harry Potter, ó. Ó como esses prédios parecem o castelo, né, de Hogwarts. Lá do fundo do terreno, tem uma janela, assim, né, uma parte do prédio com aquela torre ali que vocês estão vendo, que parece muito com aquela visão clássica de Hogwarts, mas eu não sei se eu consegui mostrar isso nesse vídeo. Bom, se eu conseguir, vocês vão ver aí. Mas eu acho que eu não consegui gravar direito, né? Enfim, é um lugar muito bonito. Adoro ficar aqui. Até se você reparar, a roupinha das pessoas até lembra um pouco, assim, algumas. Não muito, mas enfim, é um lugar muito gostoso. Então, fui lá pro Chile em 2018, fiquei lá um tempo, né? E descobri novos horizontes, etc. E acabei voltando para São Paulo, né? Porque eu precisava terminar a faculdade, precisava continuar trabalhando e tudo mais. E, e foi o que eu fiz. Voltei para lá. Pouco tempo depois, né? Fiquei vivendo a minha vida e tudo mais. Pouco tempo depois veio a pandemia. E aí os meus planos de prosseguir viajando, de prosseguir fazendo mochilão, esse tipo de coisa que era a minha ideia principal, eles foram por água abaixo, né? Porque eu iria terminar a faculdade ali em 2020, bem quando começou o período pandêmico. Acabou que deixei para lá, né, essas minhas ideias de prosseguir viajando e continuei vivendo, continuei trabalhando, muita coisa aconteceu, mas sempre com aquela angústia no peito, sempre com aquela vontade de fazer alguma coisa, de explorar, de arriscar, tá ligado? De fazer alguma coisa diferente para mim, de arriscar minha vida de algum jeito, sabe? Fazer alguma coisa realmente que fosse uma experiência que valesse a pena estar vivo. Foi então que ano passado, em 2023, eu estava naquela rotina de trabalho exaustiva, etc. E eu decidi, por que não agora, né? Por que eu não aproveito agora? Por que eu não faço isso agora? Será que é possível? Vamos ver. Comecei a pesquisar, então, quais seriam as possibilidades, o que eu poderia fazer. Primeiro comecei pesquisando sobre mochilão e tudo mais, mas pesquisando bastante sobre viagem e tudo mais, eu acabei chegando numa galera aí falando de intercâmbio.
E eu já sabia que era possível fazer intercâmbio no Canadá, na Inglaterra, na Austrália e tudo mais. Mas a maioria dos vídeos e das informações que chegaram até mim foi sobre intercâmbio na Irlanda, né? Aí eu falei, Irlanda? O que tem na Irlanda? Eu nunca ouvi falar muito da Irlanda, né? Vamos ver o que é isso aqui. E comecei a pesquisar. Então assisti um monte de vídeo aí, de um monte de influenciador. Eles explicam tudo, né? Todas as questões burocráticas, de valores e tudo mais. Então tem pessoas muito melhores para explicarem como chegar até aqui do que eu, né? Eu só sou uma pessoa que decidiu fazer aí, não tenho muito conhecimento para passar sobre como fazer isso, como fazer aquilo. Então, tem um monte de influenciador que já faz isso por vocês, se vocês quiserem pesquisar aí, caso você tenha interesse de vir para cá. E eu comecei a pesquisar. E além de eu achar a Irlanda muito bonita, assim, pelos vídeos que eu tava vendo, pelas fotos que eu tava pesquisando e tudo mais, tem umas paisagens muito, muito bonitas mesmo. E quando você vem pra cá, você vê que é bem mais bonito que na foto, no vídeo. Também achei mais fácil a questão burocrática, né? Tanto os valores de comprovação financeira, quanto os valores dos cursos, que são mais baratos, e até mesmo a questão do visto, né? Que é muito mais, achei muito mais fácil de tirar aqui do que tirar em outros países, né? Então, falei com um monte de agência de viagem, é até uma dica que eu dou, né, para as pessoas que estão interessadas em fazer intercâmbio. Se você estiver pensando em ir para Irlanda ou para qualquer lugar, tem um monte de agência de intercâmbio oferecendo aí pacotes e eles vão agendar uma chamada de vídeo aí com você, uma chamada telefônica para conversar com você e te oferecer lá um orçamento. E aí, você pode coletar o máximo de informações possíveis com isso, como eu fiz. Falei facilmente com 30 agências, tá ligado? Falei com um monte de gente. E fui coletando as informações, fui pegando os valores, as propostas, fui negociando, tá ligado? Fui vendo o que se encaixava melhor pra minha realidade, pro meu orçamento, para o que eu conseguiria bancar, né? E acabou que deu certo, né? Escolhi uma agência lá, escolhi a cidade de Cork, e quando foi em abril eu vim pra cá, né? Cheguei aqui em Dublin, fiquei 2 dias em Dublin, até conheci a cidade, passei um pouco lá. Tenho vídeos, né, de lá. Eu, eu cheguei até a andar um pouquinho pela cidade, conheci uma praia que tem lá e tudo mais. E percebi que logo de cara que Dublin não era uma cidade para mim, assim, porque eu já justamente estava saindo de São Paulo, procurando um pouco mais de sossego, né, um lugar um pouco mais calmo. E Dublin eu achei muito agitado, assim, muita gente. Achei muita doideira de cidade grande, apesar de, pelo que falam, Cork é maior, né, do que Dublin. Mas, enfim, eu achei aqui muito mais tranquilo. Então, logo de cara eu percebi que eu tinha escolhido a cidade certa. Assim, quando eu cheguei aqui mesmo, eu já percebi isso. De Dublin eu já tinha percebido, quando eu cheguei aqui em Cork eu já tive certeza, né? E acabou que eu vim pra cá, né? E fui pra uma casa de uma família irlandesa, né? Que foi uma decisão, assim, maravilhosa da minha parte. A agência de viagem me ofereceu de ficar numa residência estudantil ou de ficar numa casa de uma família irlandesa. Aí eu pensei, pô, tô indo pra Irlanda, né? Pô, quero conhecer a cultura dos caras. Nada mais justo que eu ficar na casa de uma família irlandesa, né, pô? Conhecer a Irlanda da raiz, né? De dentro de casa. E foi uma decisão pela qual eu não me arrependo nem um pouco. Sou muito orgulhoso disso. Então, eu fiquei na casa dessa família. Eles foram super amorosos, super carinhosos, cuidaram de mim mesmo. Eles não só ofereceram a casa deles para eu ficar, mas eles me acolheram mesmo, assim, me ensinaram muita coisa. Nos divertimos muito, assim, criamos laços mesmo, sabe? Não querendo me gabar nem nada assim, tá ligado? Mas eles falam que eu fui o melhor estudante que passou por lá, porque a gente criou um laço mesmo, mas não porque eu sou foda, ou porque eu sou melhor que ninguém, não. É porque dos estudantes que passaram pela casa deles, eu era o que tinha um nível de inglês um pouquinho melhor, então foi um pouco mais fácil, assim, da gente se comunicar, né? Então eles gostaram bastante de mim, eu gostei bastante deles, foi uma experiência incrível. Nessa casa também, em outro quarto, tinha um outro estudante, um rapaz da Costa Rica. Também fiz uma amizade muito bacana com ele, até hoje a gente se tromba por aí. Ele me ajudou com muita coisa também, me explicou como as coisas funcionavam, me emprestou o cartão de ônibus dele nos primeiros dias, tá ligado? Tipo, e era o meu contato mais próximo de América, né?
o meu contato latino mais próximo, né? Então a gente se entendia muito bem por ser mais ou menos da mesma cultura, né? E foi muito bom ter feito essa amizade, foi muito bom ter ido pra essa casa e foi uma decisão que eu acertei bastante, assim. Eu vejo algumas pessoas dando alguns relatos, né, de que não tiveram uma experiência muito agradável em casas de família irlandesas, porque algumas famílias botam regras muito rígidas, né, horário para chegar em casa, horário para usar a cozinha, esse tipo de coisa, né. Eu não tive nada disso. Pelo contrário, eu era muito livre para chegar a hora que eu quiser, para fazer o que eu quiser, podia sair a hora que quisesse, podia usar a cozinha, o banheiro, era super de boa, assim. Eles me deixaram super à vontade, assim. Então é muito na sorte, né? Até a própria agência de viagem fala, se você escolher uma casa irlandesa, você tem que contar com a sorte de cair numa família que seja bacana, né? Que seja de acordo com o seu perfil, ou sei lá. Enfim. E aí, beleza, né? Cheguei em Cork, fiquei aí mais ou menos uma semana me adaptando e tudo mais. Mas na segunda semana eu já comecei a focar, né, mano? Falei, pô, vim pra cá pra trabalhar, vim pra cá pra estudar. Não tô vindo pra cá pra turistar, então foco, vamos procurar um trampo. Então comecei a procurar trampo, que nem maluco, fiquei obcecado em achar trampo, todos os dias da semana. E logo de cara, esse meu colega aí que eu conheci, né, lá na casa, ele já me cantou a bola de que aqui é muito mais fácil para conseguir emprego se você for pessoalmente, né, entregar o currículo, se você, principalmente quando você acaba de chegar aqui, né, se você for lá, entregar em mãos, falar com o gerente, é muito mais fácil de conseguir pelo menos uma entrevista do que usando as plataformas, os sites, os e-mails, né. Muitas vezes você vai ser ignorado, principalmente se você chegou aqui sem experiência nenhuma. E não deu outra. Na minha segunda semana procurando emprego, né? Eu entreguei um currículo numa cozinha, né? Numa cozinha industrial. E ele me chamou para entrevista e acabou que eu consegui o trampo. Basicamente, o meu trampo lá era fazer sanduíche, tá ligado? Meu trampo lá era ficar fazendo sanduíche. Eu fazia uns 400 sanduíches por dia, né? Claro que não é só fazer o sanduíche, você tinha que limpar a cozinha, tinha que cortar os vegetais, fazer os molhos, esse tipo de coisa, né? Era um trampo bem pesado, mas até que foi bem tranquilo, assim, em comparação de outros trabalhos que tem aqui. Fiquei lá mais ou menos um mês e meio, né? E conheci pessoas incríveis lá também, conheci alguns brasileiros que me ajudaram bastante, pessoas super educadas, super agradáveis, também tenho amizade com eles até hoje, assim, são pessoas maravilhosas que me ensinaram muito também, foram muito pacientes me explicando como fazer o trampo, mas infelizmente a empresa lá perdeu, né, o cliente por alguma razão que não sabemos até hoje, sabemos que não foi nossa culpa, porque a gente fazia o nosso trampo muito bem, mas perderam lá o cliente e mandaram todo mundo embora, né? Todo mundo foi mandado embora. E, e aí eu, na mesma semana, já comecei a procurar trampo de novo. E aí entreguei o meu currículo lá num bar, num pub, né? Que eles falam. E consegui um trampo como bartender no pub. Mais uma vez, foi uma experiência incrível. Parecia que eu tava num filme, assim, foi maravilhoso. Conheci pessoas muito amigáveis também, pessoas muito divertidas e que também deram uma força lá. Repare que eu tô falando muito das pessoas, né? Porque as pessoas fazem toda a diferença nessa experiência aqui. Sempre, nessas experiências no geral, até na experiência que eu tive do Chile, foi uma experiência que eu conheci pessoas muito maravilhosas também, que me ajudaram bastante, que me ensinaram muito, como tem acontecido aqui. Até mesmo se vocês quiserem saber mais, né, sobre essa experiência do Chile, eu tenho alguns vídeos e tem algumas coisas para postar. Posso postar um vídeo sobre isso também, se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários se vocês quiserem saber mais sobre isso. Enfim, comecei a trabalhar nesse bar como bartender e basicamente eu servia lá os irlandeses. Foi uma experiência incrível para poder aprender, né, o inglês, porque eu estava lidando com esse sotaque deles que já é difícil pra caramba, mas o fator de que estavam todos bêbados. Então, pensa, já é difícil de entender um irlandês. Um irlandês bêbado é 10 vezes mais difícil de entender. Então, foi uma experiência muito interessante para aprimorar o meu inglês, né? E para entender melhor como é que são os irlandeses. Então, foi uma experiência ótima também. Mas, alguns meses depois, 3 meses depois, eu acabei procurando outro serviço
porque tava sendo muito cansativo pra mim. Eu saía 3 horas da manhã, né, do serviço, e a minha casa era muito longe. Eu tinha que ir de bicicleta até minha casa. E frio também pra caramba, era bem complicado. Então encontrei outro emprego como cleaner, né? Ou seja, faxineiro. E minha função basicamente era limpar, né, as áreas externas da empresa. E lá, diferente dos outros trampos, eu não conheci muitas pessoas, não. Tinha lá o meu chefe, meu supervisor, que era um cara de boa, tá ligado? Mas era um trampo muito solitário. Eu podia ficar lá sozinho, ouvindo música, ninguém nem falava comigo. Por esse lado era até gostoso, até gostava disso, era muito tranquilo. Eu ficava muito à vontade lá, sem ninguém encher o meu saco, tá ligado? E foi uma experiência muito difícil, mas era um trampo de boa, né? Por que foi difícil? Porque o trampo, ele era num lugar aberto, né? Na área externa da empresa. E então eu tinha que ficar lá do lado de fora limpando as folhas, limpando o chão, né? Trocando lixo, esse tipo de coisa. E direto chove aqui, né? Aqui chove pra caramba. E eu fiquei pensando, pô, mano, esse climinha aí vai me ferrar no inverno, hein, mano. Quando o inverno chegar, eu tô ferrado pra trampar aqui. E aí, só por essa razão, eu decidi mudar de trampo. Porque eu até gostava de trabalhar lá, mano. Porque era tão quieto, era tão na minha. Ficava de boa ali, ninguém enchia meu saco. E o trampo nem era difícil. Só era meio cansativo, mas nem era difícil. E aí, comecei a procurar outro trampo. E encontrei o trampo que eu tô agora, né? Agora eu tô trabalhando como kitchen porter, o porteiro de cozinha. Ó, aí, ó, esse lado do castelo aqui, ó, esse lado da escola que lembra muito Hogwarts, mas não dá pra ver direito por causa da árvore. Enfim, encontrei esse trabalho, né, de kitchen porter e tô até agora. É um trampo que é muito difícil, é um dos trampos mais difíceis que eu já tive aqui. É muito cansativo, muito exaustivo. Você tem que limpar toda a cozinha, tem que carregar peso, né, das encomendas que chegam pra cozinha, de comida, vegetal e tudo mais. Tem que limpar tudo, tem que cortar vegetal, tem que fazer molho, tem que fazer tudo de uma cozinha, deixar a cozinha bem preparada, bem montada, bem bonitinha. E é um trampo que tem que ser feito rápido e efetivo, né? Porque se você não fizer, a cozinha não funciona. Então é muito importante que você faça o seu trampo no tempo certo e do jeito certo. Então acaba sendo muito exaustivo e muito cansativo, fisicamente e às vezes psicologicamente também, porque você tem que lidar com o seu chefe lá, com os donos. E vocês sabem que ambiente de cozinha não é lá mais o mais agradável, mas no geral, tirando a parte profissional, as pessoas também são muito de boas lá. Não tem, não tem nada muito ruim, assim, não tenho nada para reclamar muito. Já estava ciente que esse trampo seria difícil. Esse trampo é um dos mais difíceis daqui, acho que só perde para Deliveroo, né, que é os entregadores de comida aí, que entregam comida com essa bike. E esse trampo eu nunca fiz, mas eu sei que é muito difícil, o pessoal tem que ficar aí fora aí, né, pedalando, indo nas casas, entregando comida pro pessoal e depende muito da demanda, depende do dia, tem dia que não é muito bom, não ganha muita grana, então é um trampo muito difícil também que o pessoal sofre aí na rua. Acho que todo trampo, né, de imigrante aqui acaba sendo meio difícil, assim, não é que nem no Brasil, que você vai sentar no escritório e ficar tomando cafezinho no seu computador, né, aqui você vem pra ralar, mano, aqui você vem pra trabalhar, como um imigrante. Então fique ciente disso se você estiver planejando vir pra cá. E é isso. Como vocês podem ver, foi uma história muito de trabalho, né? Muito de trampo, trampo, trampo. Cheguei a viajar por alguns lugares aqui, tenho muitos vídeos pra postar. Quero postar sobre os lugares que eu viajei ao redor aqui, de Cork e em outros lugares também. Espero ter tempo e espero que eu dê continuidade a fazer isso. Se vocês quiserem ver também, deixem aí nos comentários, não sei. Mas eu acho que eu tô muito orgulhoso do que tem sido a minha história aqui. Num grande geral, eu tô muito feliz de tudo que tem acontecido. Fiz muitos amigos. Infelizmente, os amigos vão embora muito rápido, assim, né? Porque todo mundo volta para seus países ou vai para outros países também, vai fazer outras coisas. É pouca gente que fica aqui. E é muito estranho, velho, porque o tempo aqui passa de uma forma muito diferente, assim. Eu tô aqui há 7 meses, mas às vezes parece que eu tô aqui há 1 ano e ao mesmo tempo parece que eu tô aqui há 1 mês só, velho. Então isso é muito confuso. Eu sei que não faz sentido nenhum, né? Não faz o menor sentido. Mas é mais ou menos esse o sentimento. O tempo passa aqui de uma forma muito estranha.
mas fiz amizades muito enriquecedoras, conheci muita gente interessante, tenho aprendido muita coisa com as pessoas que eu conheci, com todo mundo que está cruzando meu caminho, com pessoas desconhecidas também, com a experiência cultural, com o país, com tudo, assim, tem sido uma experiência muito gostosa, muito gratificante. Então, estou muito orgulhoso de ter começado essa jornada, espero continuar essa jornada por mais tempo, seja aqui na Irlanda ou seja em qualquer outro lugar, e quero continuar, né, mostrando a minha história, quero continuar contando e falando o que eu tenho para falar, e espero que eu consiga aí passar para vocês, ter passado para vocês um pouco da minha experiência, desse meu sentimento, e, e que eu continue aí postando vídeos contando sobre a minha história. Acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Acho que era sobre isso mesmo que eu queria dizer, contar um resumão da minha história. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se quiser continuar seguindo o canal, seja muito bem-vindo e é isso. Muito obrigado. Valeu. É nóis.